o grande fato de ontem, né, e que está se refletindo hoje nos jornais, e que deve continuar no decorrer desta quinta-feira, até de sexta, e pode ser, dependendo do andar da carruagem, até sábado, a aprovação da reforma da Previdência, da proposta de emenda constitucional. Uma proposta de emenda constitucional, só para lembrar, não custa recordar, vamos sempre citar a Constituição, afinal, passa tudo por ela. A Constituição recomenda, desculpe, a Constituição reserva um artigo para tratar da emenda à Constituição, é o artigo 60 da Constituição, né, que tem vários incisos e artigos, né, mas só para lembrar, o que diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ou seja, então pode ser emendada mediante 3 propostas originárias. Uma do Presidente da República, como é o caso em tela, né, da PEC, da Previdência. Outra, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e uma terceira possibilidade de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Só lembrar que nós temos 26 Assembleias Legislativas e uma Câmara Distrital, né? A Câmara Distrital é do Distrito Federal e as 26 Assembleias Legislativas dos Estados Federados. Tal. Então, a origem para fazer uma PEC é dessa forma, ou seja, produto de 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado, produto do Presidente da República, como é o caso, ou de mais da metade, portanto, seriam 14 Assembleias Legislativas, por iniciativa delas. Tudo bem? Diz a Constituição também, sobre a questão da emenda, que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal de estado de defesa ou estado de sítio. Então, por exemplo, o ano passado, quando teve a intervenção federal na área de segurança lá no Rio de Janeiro, né, você não pode ter uma tramitação de uma proposta de emenda constitucional. Então, quando tem intervenção federal, não pode tramitar PEC. O estado de defesa ou estado de sítio, que um dia nós voltaremos para discutir a diferença entre estado de defesa e estado de sítio. Continua o artigo 60 no parágrafo 2º. Né? A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovados se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. 3/5 dos votos. Na Câmara dos Deputados, na atual distribuição, 308, e no Senado, na atual distribuição, 49 votos. Né? E precisa ter 2 votações, tanto na Câmara como 2 votações no Senado. É assim que funciona uma PEC. Continua. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem, né? 01, 02, 03, 04. Parágrafo 4º. Isso é muito importante. Da emenda à Constituição, para saber o que pode uma PEC. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1 do parágrafo 4º, a forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Tá? Então, por exemplo, significa que o parágrafo 4º, quais são as cláusulas pétreas? Pétreas são cláusulas que não podem mudar, a não ser através de uma nova Assembleia Constituinte. Portanto, não são produtos, não poderão ser alterados através de uma PEC. Uma proposta de emenda à Constituição. Esses 4 incisos ditos: forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Só para ter uma ideia do que é possível, o que uma PEC pode e do que uma PEC não pode, só para ficar claro. Então,
No caso da PEC da Previdência, a iniciativa foi do presidente da República, né, que encaminhou ao Congresso, primeiro à Câmara dos Deputados, depois vai ao Senado. Ontem, o processo já está chegando ao fim, mas é um processo longo, né, democrático, é assim que se faz na democracia, tem de ter debate, ouvir todas as partes, todos os partidos políticos, ouvir a sociedade civil, ter audiências públicas. Foi dessa forma que se desenvolveu, portanto, absolutamente correta. A proposta sofreu profundas alterações, como nós dissemos aqui sempre nos nossos encontros. Não é a proposta mais do Ministério da Economia. E por quê? Porque a proposta originária do Ministério da Economia era ruim. Ela eliminava alguns privilégios, é verdade, porém afetava duramente os mais pobres. As alterações realizadas na comissão especial foram importantíssimas, inclusive para a aprovação da PEC, que se não tivesse essas modificações, dificilmente seria aprovada. Por exemplo, entre tantas outras, a questão que afetava, que era um ponto bastante polêmico, né, que era a questão do abono do PIS, depois as alterações em relação à aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada, em suma, uma série de pontos que a comissão especial alterou. Por exemplo, a nova Previdência, e essa é uma questão que ninguém está discutindo hoje nos jornais, pelo levantamento que eu fiz, que é a questão da capitalização. De acordo com a proposta do governo, porque essa foi outra proposta aprovada, essa é originária quase que da Câmara, porque passou por profundas discussões, não é mais a proposta do Paulo Guedes, a nova Previdência seria financiada pela capitalização e não mais pelo sistema de repartição. Sendo assim, a Câmara aprovou em primeira votação, não vai ter o sistema de capitalização, ou seja, vai manter o sistema de repartição. A pergunta é, como é que o governo vai fazer, já que a base insistiu muito nisso, na questão da capitalização? E eu era crítico, apresentei, achei que a capitalização era uma proposta ruim, né? E ainda bem que a comissão especial e o deputado Samuel Moreira, relator, não incluiu, e o plenário também, até o momento. E por quê? Porque nós vamos falar dos destaques daqui a um pouquinho, né? E a capitalização não custa recordar, porque política e análise, a gente precisa reafirmar certas questões, que em 30 países que adotou a capitalização, esses países adotaram o sistema de capitalização, de acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho, em 30 países, em 18 já abandonaram a capitalização. Sinal que ela tem problemas. O exemplo mais conhecido e muito citado nos últimos meses no Brasil é o caso do Chile, que foi um desastre a capitalização. Então, não vai ter. Então, a pergunta que fica para mim, acho que para todos nós, é como é que o governo agora vai ter de se adaptar ao que vai ser aprovado, né? Portanto, a capitalização, só se enviar uma nova PEC sobre a questão da capitalização, mas não foi aprovado. E ontem, então houve muitas modificações, e ontem de uma longa sessão, né, que vem se estendendo, que é natural, e por uma votação muito acima do esperado, 379 votos favoráveis. Portanto, uma votação bastante significativa, né? O mínimo era 308, teve 379, teve 71 votos a mais. Portanto, um número extremamente expressivo tal. E 131 votos contrários. Portanto, muito acima do teto constitucional. Ninguém esperava. O governo não esperava, acho que o próprio Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia foi o grande condutor deste processo, não esperava também os 379 votos tal, favoráveis. E foram favoráveis porque o projeto foi alterado profundamente pela comissão especial, que permitiu viabilizar a aprovação da PEC em primeira votação. Porque é bom lembrar que agora vão ser aprovados, ontem só houve uma discussão, hoje no mínimo 15 destaques, né, questões pontuais. E isso vai se estender. Pode ser, inclusive, que tudo termine no sábado. Porque depois de votar tudo isso, aí tem uma segunda votação. Vocês viram que eu li o artigo 60 da Constituição, que dispõe sobre isso, né? Após, então, todo esse processo, aí é que vai ser enviado ao Senado. Então, tudo indica que isso ocorrerá no sábado, vai ser encaminhado ao Senado, e aí o Senado vai receber e vai nomear, tal qual, primeiro precisa ir vai ser o presidente Davi Alcolumbre, deve encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
que vai apreciar, tem as sessões regulamentares, e isso vai passar para o segundo semestre legislativo, né, a partir, portanto, de agosto, e aí, após aprovar, tudo indica que será aprovada na CCJ do Senado, que vai, a CCJ cuida dos assuntos estritamente constitucionais, certo? Não entra no mérito da proposta, né? Aí encaminha uma comissão especial também do Senado, que vai ter um trâmite rápido. Acredita-se que alguns em 30 dias, no máximo em 40 dias, isso estaria aprovado, portanto, em meados de setembro. Sendo assim, a proposta foi enviada no final de fevereiro pelo governo, que foi profundamente alterado pela Câmara dos Deputados, deve ser aprovada lá em meados do mês de setembro. Em resumo, então, portanto, para concluir esse ponto, foi uma vitória da Câmara dos Deputados, foi uma vitória da política, foi uma vitória da cidadania e do debate político, né? Do debate político. É importante também destacar uma última questão ainda, mais um ponto, que algumas dissidências no campo oposicionista. Uma deputada de São Paulo muito conhecida, que teve uma excelente votação, uma jovem deputada, Tabata Amaral, ela, apesar do PDT ter fechado questão contra a reforma da Previdência, ela votou favorável à reforma da Previdência e explicou por quê. Teve um gesto muito digno e tal. E agora está sendo ameaçada de expulsão pelo partido. Mas não só ela, porque houve dissidências também, por exemplo, no Partido Socialista Brasileiro. Então vamos ver agora o que vai acontecer. O que mostra que há uma certa, uma maioria muito considerável, basta ver a votação, 379 a 131, né? Há uma maioria muito considerável que sente a necessidade da reforma da Previdência. Lembrando que a reforma ocorreu em vários países da Europa, né, nos últimos tempos. Não é um fenômeno exclusivamente aqui do Brasil, porque houve uma alteração, né, no tempo de vida, né? A expectativa de vida, cada vez as pessoas vivem mais e precisa dar viabilidade ao sistema previdenciário. Muitos países alteraram a idade mínima para aposentadoria, etc. Mas é uma série de especificidades, tempo de trabalho, cada país tem o seu sistema previdenciário e o Brasil fez a sua. Lembrando que a economia de 1,2 trilhão em 10 anos não vai ser obtida, né? Já sabia isso, deve ser algo em torno de 900 bi, o que é excelente, alguns falam até 1 bilhão em 10 anos, o que é excelente. Também vai depender muito da questão dos destaques, quais serão os destaques aprovados e o que isso significará em termos de uma possível perda da economia estimada hoje em torno de 900 bilhões a 1 trilhão de reais em 10 anos. O processo, portanto, está quase no final e significa uma vitória, acho eu, uma tremenda vitória aí da democracia, das liberdades, do debate. Era preciso ter reforma, não tem jeito. Não adianta dizer que isso ocorreu não só no Brasil, insisto, mas em vários países democráticos, basta ver o que ocorreu na Europa Ocidental na última década.